Boa tarde, mais um episódio aqui diretamente do Agile Trends 2024. Estamos aqui com o podcast Agilizem e nessa saga de episódios, hoje, ou melhor, neste momento, a gente está com uma convidada muito especial, com o nome que vocês vão perceber qual é a origem dela, tá bom? Mas para quem não me conhece, sou o Alisson Laurentino, CEO e founder do Agilizem Podcast. Podcast que está completando 2 anos agora em maio, então a gente é um baby ainda. Mas chegamos agora no Agile Trends, então já é um épico marco muito grande. Então um abraço para o nosso time que está em Fortaleza nesse momento, nos assistindo. Mas eu não vou falar mais do Alisson, né? Esse é da nossa convidada. Então vamos lá, vamos ver se eu acerto o nome. Luciana Tokachiki. Sim, falou certinho, Alisson. Então, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Luciana, se apresente para o nosso público, quem é a senhorita, como é de dar um overview da sua jornada profissional, depois a gente começa a conversar um pouquinho mais, tá bom? Certo, então prazer pessoal do podcast, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou a Luciana, hoje eu trabalho na Bayer, há 2 anos na Bayer, eu sou coordenadora de tecnologias emergentes, como o Alisson disse, bem chique, né? Mas hoje o meu escopo de trabalho tem mudado muito e eu vou explicar um pouquinho para vocês durante a nossa conversa. Então, eu sou formada em marketing, não sou da área de TI, entrei em TI porque falava inglês há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, na IBM, e fui ficando, me apaixonei. Sou autodidata, aprendi muita coisa sozinha e gosto de fuçar as coisas, então sou curiosa, pergunto, coloco a mão na massa e depois ensino para as pessoas o que eu aprendi. Então isso é muito de mim. Gosto de estar com a minha família, com os amigos, fazer churrasco, tomar uma breja, dormir depois do almoço também, que é uma delícia. E estamos aqui, né, no Agile Trends, fazendo uma palestra. Primeira vez aqui de palestra no Agile Trends, tentando trazer um pouquinho da transformação que está acontecendo na Bayer, né, a empresa que eu trabalho. Então já deu um gancho muito grande, mas parabéns primeiro por ser apresentado do lado pessoal, a primeira convidada a falar que toma uma breja, gosta de churrasco, tá bom? Dormem depois do almoço. Então já humanizou aqui já um pouquinho mais. Foi um icebreaker aqui, não acordado, mas muito impactante. Mas assim, você é formado em marketing, primeira vez palestrando, foi isso no Agile Trends? Aqui no Agile Trends, sim. Pode falar um pouquinho da tua palestra, como foi? A minha palestra, ela fala sobre, né, visão, melhoria contínua e talento dentro de uma monocracia. Então, estamos passando aí por um processo de mudança de jeito de trabalhar dentro da Bayer, baseado, né, em humanocracia. Então, a gente tem trazido vários elementos que trazem muitos princípios, né, e práticas de agilidade. Então, assim, apesar da gente estar falando de monocracia, que é colocar empoderamento na mão dos colaboradores, né, para fazer as coisas, a gente está, ao mesmo tempo, trazendo várias práticas, né, que a gente vê aí de mercado acontecerem para dentro desse framework que estamos criando, né, que se chama Dynamic Shared Ownership. Então, dentro da Bayer, por exemplo... Pode repetir o nome novamente, só para a gente entender? Dynamic Shared Ownership. Português seria? Tradução livre. Eu acho que ai, gente. Olha, para traduzir o português, o inglês para o português é difícil, mas eu vou falar para vocês que na parte assim, 2 a gente fala. Responsabilidade compartilhada. Pronto, então, para quem não tinha entendido, responsabilidade compartilhada, tá bom? Mas é em inglês. Então, assim, tu trouxe a palestra, como é que foi a montagem dessa palestra? Por que pensou muito em trazer esse tema para o Agile Trends? Eu gosto bastante de participar dos eventos da comunidade.
Já tenho participado em vários há alguns anos. E às vezes eu sinto falta de alguma coisa assim, mais prática, de palestras mais práticas, né, que trazem ali o monomássimo, o que aconteceu na empresa, com alguma coisa que assim, sai um pouquinho só daquele, né, do Scrum, né, que sai um pouquinho daqueles frameworks tradicionais, né. Então, eu me incomodava um pouquinho com isso, falei assim, em vez de ficar aqui reclamando, vou trazer uma palestra diferente. Então, foi que esse ano eu tinha esse case, que foi super bacana dentro da Bayer, né, praticar e trazer todos os elementos para dentro e eu falei assim, gente, vamos ver, né, se deu. E aqui estamos. Show de bola. Então, assim, e como é que tá hoje o momento da Bayer? Quando você fala em transformação digital, quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala em jornada do cliente, pode compartilhar um pouquinho? Sim, a gente está num momento bem conturbado. Opa! Sim, então temos ali um incômodo dos nossos acionistas com o preço das ações, né? E né, nesse panorama a gente teve a troca do CEO da empresa no passado. E né, esse novo CEO ele veio aí com esse novo mindset da humanocracia. E foi aonde a gente está tendo a chance de sair de uma gestão, né, de uma empresa que faz praticamente 100% da gestão tradicional para uma gestão um pouco mais olhando os skills das pessoas, olhando a desburocratização dos processos, colocando o cliente no centro. Então, hoje, né, se você perguntar o que o Dynamic Shared Ownership ele faz, ele olha para as necessidades dos clientes, traz essas necessidades como backlog para dentro, né, de grupos de trabalho focados no cliente, e aí a gente faz as entregas, né, de valor que são que trazem, né, mais valor, mais venda, né, mais market share, whatever o que seja, né, de uma forma mais rápida, em ciclos mais rápidos. Então, hoje, a gente trabalha em ciclos de 90 dias, em vez de, por exemplo, trabalhar da forma tradicional, com projetos de 3, 4 anos. Né? Então, hoje, o objetivo é focar em entregas em 90 dias. Então, pensando em um quarter. Isso, em um quarter. Então, a mudança do CEO, assim, o que eu entendi, veio para somar. Uhum. Então, ele trouxe uma perspectiva mais humana, focado realmente em valores, olhando realmente para soft skills, olhando para o próprio cliente, trazendo uma jornada. Foi isso? Eu entendi dessa forma. Exatamente o que você entendeu. E quando falou assim, que trocou o seu, já pensei, deu problema. Mas pelo contrário, ele veio para somar. Ele veio para somar, porque, né, numa situação onde os shareholders, eles dão aquela apertada, o cara, ele veio para trazer realmente resultado. E como é que foi as gestões, as gestões que estão contigo, com ele também, que já estão conseguindo já pegar essa nova forma de trabalhar? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala que é algo que é utilizado no dia a dia. É algo que é criado pela própria pessoa, pelos funcionários. Não é algo que está somente escrito, né? Num site, onde for. Então é algo diário. E houve algum impacto cultural? Vocês estão percebendo isso? Você falou assim, tá conturbado. E o que seria esse conturbado? Sim. As pessoas, quando a gente fala com as pessoas lá dentro, né, tem gente que vai falar assim, nossa, é uma super oportunidade para a gente mudar. E essa é a posição da minha liderança dentro de tecnologia da informação. Né? Tem gente que fala assim, putz, isso é mais uma mudança que cada 3 anos ocorre isso dentro da empresa, é só mais uma. Né? Aí tem gente que fala assim, putz, isso não vai dar certo, né? Daí alguns já até mudaram de emprego. Então, assim, são várias reações, né, a uma notícia, né, a uma transformação que vai acontecer. Eu acho que, assim, a gente tem que olhar a coisa do modo do copo
né, do meio para cheio. Então, assim como a minha liderança dentro de tecnologia da informação abraçou e falou assim, isso é uma oportunidade para a gente mudar e transformar o jeito que a gente entrega, né? Então a gente está indo no mesmo barco. Então a Luciana, por exemplo, ela está deixando o chapeuzinho dela de, né, coordenadora de tecnologias emergentes e está colocando outros chapeuzinhos, por exemplo, de business agility, né, de agilidade. Então, assim, os times precisam ter as informações de como funcionam, por exemplo, um Kanban, como se formata um Kanban, como a gente vai se organizar né, dentro de um time box de 90 dias. Como o backlog, né, como as coisas que a gente precisa entregar vão ser priorizadas e trabalhadas. Qual é o time que vai ser formado para entregar aquele backlog? Então, né, eu tive um papel bem bacana numa área de negócio, dentro de uma área de negócio, né, que vende um produto específico que se chama Ginocanesten, né, com produto de saúde feminina. E aí, esse setup que foi feito inicialmente para essa squad do Ginocanesten, ela já está sendo escalada, né, para os outros produtos de consumer health, por exemplo, de redução. Pegar esse ponto rapidinho. Claritin. Então, se eu estou escalando um formato, né? Se eu estou escalando uma forma de trabalho, é porque está dando certo, é isso? Sim, está dando certo. E é o tema aqui do case que eu vim trazer, né? Está dando certo. Por quê? Foram formados times multidisciplinares, times fluidos. Então, dentro de cada squad, né, eu aqui estou com um chapeuzinho de TI, mas estou com um chapeuzinho da agilidade, estou com um chapeuzinho, por exemplo, de Open Innovation, que é uma coisa que eu me interesso bastante também. A gente está falando com startups, né, e está rodando POC com startups. A gente está utilizando também meus skills de gerenciamento de projetos, de facilitação, né, conduzindo workshops. Então, e a gente está exercitando dentro dessas squads que estão sendo formadas as pessoas a saírem, por exemplo, de um silo ou de uma descrição de cargo para utilizarem, né, todo o conhecimento que elas têm dentro desses times, né, sem aquela coisa quadrada. Então, dentro, né, da minha liderança de TI, eles podiam ter falado assim, Luciana, o problema do negócio é se eles precisam de uma pessoa que tem conhecimento de business agility, né? Mas não, eles foram abertos, né? Assim, tipo, foi super legal, tive abertura e autonomia para poder falar para eles assim, olha, teve um chamado ali do pessoal, né, de Ginocanesten, eles precisam disso. Eles falam assim, nossa, Luciana, está entregando, né, valor para o cliente, vai e faz. E aí a gente está conciliando o trabalho, né, que eu tenho hoje dentro de TI com o trabalho que eu tenho no negócio com o Ginocanesten. Então, essa abertura, né, esse novo modo de trabalhar mais voltado para as skills, né, ele tem dado super certo nessas experiências que a gente está rodando. Parabéns, tá bom? Porque assim, fora o chapéu de TI, né, de coordenadora de tecnologias emergentes, né, fora essa parte, você tem essa pegada desse outro produto, projeto, como é que seria? Produto, né? Produto. O próprio produto, e que tu está conectada com as áreas de negócio, que teve essa abertura, ou seja, tudo realmente o copo meio cheio. Uhum. Ou seja, tá na metade, mas tem espaço para crescer. Né? Sim. Ou seja, tu olhou as oportunidades, mas as oportunidades só aparecem para quem está preparada. E no seu Exatamente. caso, então assim, eu falo bastante aqui no podcast também, e para alguns liderados, que o protagonismo é seu. Não é somente da Bayer, não é onde eu estou, no Banco do Nordeste, e sim realmente do profissional, da Luciana, do Alisson. Então, quanto mais você está preparado, mais as oportunidades podem chegar. Eu não estou falando oportunidades externas, estou falando internamente mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, poder ter chegado várias outras oportunidades para pessoas que não estavam preparadas e não tinha como abraçar. Ou poder até abraçar com receio, né?
e a qualidade não ter realmente entregue como esperava. Então, parabéns por isso. Obrigada. Eu acho muito interessante. Em alguns pontos falou assim, eu gosto de Open Innovation e a Bayer está conversando com startups sobre isso. Tu pode abrir um pouquinho sobre isso? Não pode? Só para a gente entender um pouquinho? Sim, então Open Innovation é uma coisa assim que eu acho que as empresas hoje, né, pelo jeito mesmo que a gente fala assim transatlântico, né, de ser, elas se movem mais devagar, né? E para mim as startups hoje elas são um jeito de você construir produtos ou serviços do modo assim jet ski, né? Que eu diria. Então eu acho que assim, aliar a rota do navio com o jet ski é uma coisa boa para as empresas. Então, o Open Innovation é você trazer mesmo as soluções startups, né, que são rápidas, que são time to market, que são, né, que atendem ali, que tem uma gama de tecnologias que dentro da empresa eu demoraria assim muito para conseguir implementar. A gente está trazendo essas startups justamente para acelerar o teste de novas tecnologias, como inteligência artificial generativa, né, chatbot e algumas outras coisas, coisa que assim, a gente demoraria um tempo para desenvolver dentro de casa, né, e seria também bem mais caro. Então a gente está abraçando aí, né, esse braço da inovação aberta para testar até o que dá certo ou não com o nosso consumidor. Então, às vezes, né, o consumidor ali num chatbot dentro do nosso site, ele vai falar assim, putz, eu odeio falar com um robô, né, dentro do seu site. Então, assim, o acordo ali com a nossa startup, né, assim, a gente está fazendo a POC, né, a prova de conceito. Então, sim, deu certo, ok, vamos continuar. Mas não deu certo, o consumidor não gostou de falar com o robô, a gente não vai seguir em frente. Então, é mais nessa pegada que a gente está trazendo as inovações, né, usabilidade. Mas, assim, um ponto importante falou, e até entender como é que a Bayer hoje está se conectando com essas startups. Como é que a Bayer, em qual momento a Bayer perceber, Open Innovation faz sentido, é algo que a gente possa abraçar, é algo que o investimento é menor do que eu fosse realmente ter um time de inovação específico para focar nisso. Em qual momento vocês da Bayer realmente pensam, Open Innovation faz sentido e vamos por esse caminho? Sim, a gente tem alguns hubs de inovação ao redor do mundo, que se chamam Life Hubs. O Brasil tinha um até o ano passado, né? Só que com todas essas transformações a gente acabou meio que dissolvendo o Hub Brasil, só que assim, as pessoas que estavam lá dentro do Hub de inovação ainda continuam na Bayer. Então, né, eu sou uma dessas pessoas e a gente ainda levanta a bandeirinha, gente, vamos pensar em Open Innovation. Né? Então, assim, a gente tem aí um know-how, né, de contrato com startups que é diferente do contrato de um fornecedor, né, normal. A gente tem o scouting, né, dentro do Cubo, a gente ainda tem uma pessoa que atende a gente para fazer a parte de encontrar soluções. A gente também tem um know-how de ir para os hubs de inovação, por exemplo, como a Distrito, Learning Village, falar assim, propor desafio e fazer pitch days. Então, todo esse know-how de Open Innovation, apesar da gente não ter, né, um departamento ou uma área que cuida só disso, a gente tem pessoas que conhecem todo o processo, né, todo o jeito de se fazer, que daí a gente vai dentro do negócio e incentiva as pessoas a olharem para isso, né, facilitando aí todo o processo de inovação. Perfeito, viu? Então, assim, a Bayer tem outros hubs circulando no mundo. No Brasil, realmente parou um pouco no ano passado. As pessoas continuam na Bayer, né? Faz parte do time da Bayer. Open Innovation não morreu. Não morreu. Continua a sementinha. E pensando assim nos próximos 6 meses, Bayer, o que é que você pode compartilhar, né, que não tenha problema, né, de informação? Sim. Pode compartilhar por nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, os próximos 6 meses, esperem que a Bayer traga, né, nesse modelo
Dynamic Shared Ownership ali, muitas mudanças organizacionais, né? Então, assim, a gente vai diminuir, por exemplo, camadas de gestão, a gente vai diminuir silos de departamentos, né? Assim, às vezes não vai existir mais nem mais TI, né? Vão existir grupos com pessoas que têm os skills necessários para atender, né, a entrega do produto. Calma aí, devagarzinho, foi uma informação muito bombástica aqui, né? Ela falou que não vai ter mais TI. Explica um pouquinho melhor. Então, quem é da Baia, ela respira, ela vai explicar um pouco melhor. Isso, então assim, essa coisa, né, da gente trabalhar em silos, ela acaba sendo mudada. Então, assim, temos as pessoas com os skills de TI, ainda, sim. Mas, de acordo com as missões, de acordo com o que a gente tem que entregar, eu não vou ficar só em TI. Né? Eu vou estar entregando, eu vou circular entre outros lugares. E daí eu não fico só dentro da caixinha de TI. Eu fico dentro da caixinha maior, que é Bayer, não com um crachá, com uma credencial. Eu sou coordenadora de tecnologias emergentes, mas eu sou a Luciana que pode te ajudar com Business Agility, eu sou a Luciana que pode te ajudar com Open Innovation, né? Mas olhando para essa parte, né, de tornar as pessoas, né, ali protagonistas dentro, né, do que precisa ser entregue e, né, fazer a coisa dar certo. Perfeito, viu? Eu levei um susto primeiro, né? Falar que não ia ter mais TI, como assim? Mas é interessante, assim, mas é uma reestrutura organizacional, né, focado realmente, tu me corrige, tá bom? Em negócio, focado na estrutura da empresa, ou seja, a Luciana hoje, que é coordenadora de tecnologia emergentes, ela vai ser a Luciana que vai estar entregando resultado para a empresa, independente da área. Independente da área. Fantástico, viu? É a primeira vez que eu escuto algo do tipo. Exatamente. Okay, então, daqui para o futuro essa você vai escutar. Aí, então, profissionais do futuro aqui, viu? Com a Luciana. Esperem esses 6 meses da gente estar fazendo mais experiências em tirar, né, todos esses crachazinhos, esses silos, né, estourar as bolhas, né, que a coisa está acontecendo. Então, sucesso. Eu espero que a gente possa conversar daqui a 6 meses. Sim. Então, estamos agora em março, então em novembro a gente conversa. Vamos tocar figurinhas aqui, contatos, e quem quiser entrar em contato com a Luciana, eu vou estar pegando os contatos dela e vai ter na descrição deste episódio. Mas, Luciano, quem quiser trabalhar contigo, quem quiser, encantei, eu quero Open Innovation, ou então eu quero tirar algumas dúvidas com a Luciana, como é que eu faço para falar contigo? Bom, meu LinkedIn tá super ali, né, aberto, conectado. É fácil me achar na comunidade, né, com o sobrenome, né, que eu tenho. Então, Luciana Toca Chique. Exatamente. Colocou, já encontra. Alisson. Colocou lá, encontra. Perfeito. E, gostei, tirei dúvida contigo, quero mandar meu currículo para Baia. Como é que faz? Tem o site da Bayer, onde a gente tem listado as vagas disponíveis lá, né? Como eu falei para vocês, a gente está passando por uma reestruturação. Perfeito. Hoje vocês vão ver poucas vagas disponíveis, né? Mas é engraçado que o nosso sistema de RH ele funciona, né? Então, uma vez que você cadastra ali seus dados, né, dentro do site... Só não entendi a parte que é engraçado, mas tudo bem. Tá? Às vezes não funciona para algumas... Vamos gerar polêmica. Já me inscrevi e nada aconteceu. Mas dentro, né, do nosso sistema, você coloca o seu perfil ali, e ele vai te mandando, né, ao longo do tempo, olha, você se candidatou para essa vaga, mas eu tenho algumas outras que são parecidas com o perfil daquela vaga. Você vai recebendo os e-mails depois disso. Então, hoje, eu diria que, assim, dentro do nosso time de TI, estamos enxutos, né? Infelizmente, a gente não consegue contratar mais gente. Mas, dentro de toda a transformação, daqui a um tempinho, a gente vai precisar de skills novos. Então, pega esse ponto. Então, hoje, ainda não, mas eu quero me preparar, Luciana. E aí, o que é que tu indica para me estudar, principalmente profissionais que estão iniciando na carreira agora,
que estão entrando na agilidade, principalmente pelo podcast, Agilizem Podcast, e aqueles que estão em transição de carreira, que já fizeram alguma certificação, algum treinamento, mas ainda não conseguiram a primeira oportunidade. Existe alguma skill interessante que eles podem estudar daqui para frente e na próxima oportunidade se candidatar na Bayer? Sim, eu acho que aquela coisa do lifelong learning, né? A gente sempre está aprendendo coisa nova. Mas os skills bastante requisitados hoje, né, por incrível que pareça, são empatia, comunicação, você montar a sua rede de network, né? Porque assim, as oportunidades vão chegando e às vezes se você não tiver essas 3 coisas, você acaba perdendo as oportunidades. Então, assim, uma das coisas que as pessoas não gostam, né, ou tem uma polêmica hoje, assim, eu sempre procuro estar no escritório pelo menos uma vez por semana. A gente tem modelo híbrido e tal. E aí, quando você encontra as pessoas ali no corredor, você troca ideia e tal, então isso é muito importante. Vou dar até um exemplo. Aqui encontrei muitas pessoas que só falaram no digital. Então, eu sou de Fortaleza, bem aqui do lado, umas 3h30 de avião, tá bom? E pude conhecer pessoalmente. O impacto é diferente. Exatamente. Há um pouquinho atrás aqui eu estava conversando com a minha antiga head de agilidade, lá no grupo Carrefour, no Banco Carrefour, que conheci ela 2 vezes, pessoalmente. No Agile Brasil no ano passado e agora no Agile Trends. Entendeu? Então, assim, o impacto é grande, entendeu? Exato. Mas falou empatia, comunicação, marketing, tudo de soft skills, é isso? Soft skills. A maior parte do que você precisa é soft skills, porque o hard skill você aprende, né? Então, assim, você aprende, né? Assim, a inteligência artificial tem tanta coisa, né, aí disponível. A gente tem ali os e-learnings dentro de cada empresa, ou você vai lá no Facebook Learning, ou você vai ali no Coursera, por exemplo, né? Assim, eu acho que a chave hoje, né, assim, é que lá dentro a gente não faz desenvolvimento de software, né? Mas assim, fora da Bayer, né? Então, você saber, né, a programar né, por exemplo, em .NET, ou saber programar em... Tem uma linguagem de programação, seja em Kubernetes, sei lá, em Java, não sei se ainda usa Java ainda. Em Java, tem bastante empresas que ainda usa, né? Então tem Python, por exemplo, né? Mas assim, hoje esse hard skill às vezes até não vai ser tão exigido, porque hoje a gente tem Copilot embarcado nas ferramentas. Então, por exemplo, outro dia no Databricks... Pra quem não sabe o que é Copilot, como é o nome? O Copilot é o assistente de inteligência artificial da Microsoft. Então, por exemplo, né, se eu embarco o Copilot no GitHub, que é o repositório de código, peço para o Copilot, preciso adicionar, né, um botão vermelho. Ele vai, olha o teu código lá e cria o código. Então, desenvolvedores, cuidado. Não, isso ajuda o desenvolvedor. Por quê? O tempo que o desenvolvedor ia demorar para criar um código todo do zero, o Copilot ajuda o desenvolvedor a criar esse mesmo código em 2, 3 minutos. E aí o tempo dele vai ser melhor otimizado. Então, assim, ainda invistam nas ferramentas, né, nos hard skills, mas assim, sempre fiquem atentos ao que está vindo pela frente, né? E aí, assim, soft e hard skills são necessários para que você ainda se mantenha, né, interessante ali para o mercado. Não, mas perfeito. Ou seja, eu falei do copo vazio, quebrado, tu falou o copo meio cheio. Ou seja, usando o IA ao seu favor do desenvolvimento, de maximizar o tempo e potencializar realmente a qualidade do software que está sendo criado, porque querendo ou não, ele vai ter que validar se está tudo ok. Então a gente consegue atirar o tempo de desenvolvimento ou diminuir o tempo para ele entregar uma feature, alguma coisa do tipo. Eu estou trazendo ele junto com o IA para potencializar cada vez mais. No meu caso, eu só gerei polêmica, tá bom? Então, brincadeiras à parte. A gente está chegando no final. Espero poder falar contigo novamente. Achei muito interessante. Desde a breja até agora, tá bom?
Então, assim, já chegou chegando. Então, assim, pra quem, como eu falei, já deu um recado, mas quer deixar algum recado final, fora isso, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E daqui a 6 meses a gente vai ter um novo episódio pra saber aí, como é que foi essa jornada na Baia. Mas, Luciana, quer compartilhar algum ponto agora? Deixar algum recado? Sim. Eu, pessoalmente, gosto bastante de escutar podcast. Então, se inscreva no nosso podcast, tá convidada, tá bom? Sim, com certeza. Mas como modo de aprendizado, né? Eu vou fazer as minhas caminhadas no final da tarde, sempre procuro escutar o podcast, que você sempre aprende alguma coisa, né? Então continuem, né, escutando podcasts, inclusive este aqui, né? Que a gente está falando. Sempre seja curioso, né? Olhe para fora da tua caixinha, não só o que acontece dentro da tua empresa, mas para fora o que as outras empresas, que o coleguinha, né, que trabalhou com você agora está na outra empresa, troca ideia, né, para você também. Que assim, é muito fácil falar assim, olha, aprende Python, mas daqui a pouco, né, não é mais a tendência, não é mais o timing e tal. Então, assim, essa coisa de você estar em movimento, né, olhar para o seu interno e para fora é super importante. Então, eu acho que é a dica que eu trago, né? Seja curioso, olhe para fora, olhe para dentro e veja no que você pode resolver problemas, né? Que daí você vai estar sempre ali apto a ajudar a sua empresa, né? E ser requisitado pelo conhecimento que você tem. Perfeito, eu vou acrescentar 4 pontos. Um é network, que tu comentou realmente. Network saudável é necessário e não somente para estar procurando emprego, tá bom? Exato. Então, tem um network saudável, comunicação. Infelizmente, nós somos de tecnologia, não nascemos com esse dom. Uhum. Nós temos que desenvolver, né? Isso, então, comunicação é muito importante. Empatia, então, são pontos que você falou, tá bom? Só pegando aqui uma colinha aqui que você falou. E o outro ponto que eu vejo muito, pegando um pouco do network, são conexões verdadeiras. Então, assim como a Tempo Academy, me conecto muito com ela, a nossa jornada são muito parecidas. E o que a gente acredita também, conexões verdadeiras vão te dar uma visibilidade maior. Como assim visibilidade maior? Porque com conexão eu consigo me conectar. Estou me conectando com a Luciana da Baia. Se não fosse o Nathan Tempo Academy, eu não tinha me conectado. Opa, já é um ponto. E outros convidados que passaram hoje aqui também. Tá certo? Mas um ponto que eu falo muito importante é protagonismo. Como eu já falei. Seja protagonista da sua carreira. Não importa qual camisa esteja vestindo. E a camisa que for vestir, faça o seu melhor. Sim. Então, falou tudo. Isso. Obrigado. Então, a gente está finalizando mais um episódio. Tá bom? A gente está na reta final dessa jornada de gravações aqui no Agile Trends 2024. Mais uma vez agradeço ao próprio Agile Trends, ao Dairto pela oportunidade de estar aqui, a Tempo Academy pela parceria, pelo apoio, tá bom? A Luciana, junto com a Baia, por estar compartilhando um pouquinho, porque se fosse falar realmente pelo menos um mês de experiência de passar meses aqui falando. Então deu uma degustação. Caso queira conversar com a Luciana, tiver alguma dúvida, Open Innovation, empatia, network, o que for, essa jornada, essa estruturação nova que está acontecendo, que vai compartilhar mais daqui a 6 meses, LinkedIn, Luciana Toca Chique. Eu vou deixar nos comentários também para ficar mais fácil, tá certo? E é isso. Muito obrigado. Obrigada, tá gente. Então, até a próxima. Se curem. Boa tarde. Tchau, tchau.